Olá, meus irmãos e meus queridos amigos, como vocês estão? Bom, para mim é sempre uma alegria e também é sempre uma grande honra poder compartilhar com vocês esses momentos aqui em que juntos nós estudamos as Sagradas Escrituras e aprendemos um pouco mais sobre as importantíssimas verdades para esses nossos últimos dias. E, amigos, o meu desejo e também a minha constante oração diariamente é que vocês sejam ricamente abençoados com a presença do Espírito Santo em seus corações, para que a terceira pessoa da divindade, através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja preparando a cada um de vocês para receberem o selo do Deus Eterno e poderem então estar de pé no dia do Filho do Homem. Amém? Bom, meus irmãos, lá no ano de 2021, esse e também outros canais, falamos muito sobre a pessoa do Bispo de Roma e os seus planos, principalmente no tocante à ecologia, pois nós vimos que na COP26 existia um interesse especial do Papa em sincronizar os objetivos dela com os objetivos da sua encíclica e também da sua plataforma Laudato Si. Mas a COP26 passou, os planos papais também foram apresentados e muitas coisas que os nossos olhos não viram e os nossos ouvidos não ouviram também foram estabelecidas naquela conferência. E certamente, daqui por diante, meus irmãos, de forma gradativa, nós veremos os efeitos das conversas e também dos acordos entre o Bispo de Roma e todos que estavam e que estão por detrás dessa grande conferência sobre as questões ecológicas. Contudo, nesse ano aqui de 2022, talvez nós não veremos o Bispo de Roma se movimentando tanto como ele se movimentou lá no ano passado. E com isso, amigos, nós corremos o risco de pensar que os planos no tocante a um governo mundial tenham falhado ou foram por algum tempo adiados. Mas a verdade é que muitos países, especialmente os Estados Unidos, foram ganhos pelas astúcias romanas e, de uma forma ou de outra, em algum momento, tudo o que se foi negociado nesse congresso e também em outros momentos e reuniões vai culminar na saída de um decreto dominical a nível nacional nos Estados Unidos, e após isso, rapidamente, as demais nações irão imitar a nação norte-americana, como nós lemos lá no livro O Grande Conflito. Irmãos, diante disso, me vêm à mente as palavras de Cristo que estão lá em Mateus no capítulo 24, e o Senhor Jesus disse assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Veja, embora essas palavras de Mateus 24, essas palavras proféticas tiveram sim o primeiro cumprimento 3 anos e meio antes daquela grande destruição em Jerusalém, quando os exércitos romanos cercaram a cidade e depois de algum tempo acabaram retirando o cerco e dando assim tempo para que os cristãos fugissem de Jerusalém lá para os lugares mais distantes, para que eles não fossem então destruídos. 3 anos e meio mais para frente, quando então o exército romano comandado por Tito mais uma vez cercou a cidade e depois a invadiu. E essas palavras, amigos, elas também terão um segundo cumprimento, só que para esses nossos dias, porque no e-book do livro Eventos Finais, lá na página 121, Ellen White diz assim: como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era um sinal de fuga para os cristãos judeus, assim, o arrogar-se nossa nação, os Estados Unidos, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Amigos, no contexto desse trecho de Eventos Finais, o Espírito de Profecia está
falando ali mais especialmente sobre a última chamada de Deus para a saída das grandes cidades, para irmos então para as pequenas cidades e também para os lugares mais solitários da terra após o decreto dominical. Mas o que eu quero frisar aqui nesse vídeo com relação aos versículos que nós vimos em Mateus 24, não é sobre a fuga para o campo, mas sim sobre o perigo de ficarmos desatentos aos sinais que Deus nos dá e sermos então pegos de surpresa, da mesma forma que os judeus foram pegos de surpresa quando os exércitos romanos voltaram e cercaram novamente a cidade deles. Veja, no ano de 2021 e também lá no ano de 2020, nós vimos o cerco se fechando e nós conseguimos perceber quão facilmente a liberdade dos cidadãos pode ser retirada de uma hora para outra e como podemos facilmente ser impedidos de comprar e também de vender. Meus irmãos, tudo o que aconteceu nesses últimos 2 anos foi uma espécie de ensaio para as coisas que estão por vir e, pelo fato das restrições com relação à pandemia estarem diminuindo, e também pelo fato de talvez não vermos tanto nesse ano aqui de 2022 a movimentação do presidente dos Estados Unidos juntamente com o bispo de Roma, podemos então relaxar um pouco na nossa preparação para essa crise final e sermos pegos de surpresa quando o cerco se fechar novamente e de uma vez por todas. Bom, embora devemos orar e nos esforçar para podermos, desde agora, amigos, irmos ao campo, uma coisa que nesse momento é mais importante ainda é fugirmos imediatamente para o refúgio celestial e fazermos ali morada debaixo das asas do Altíssimo e nos prepararmos espiritualmente, porque quando o cerco se fechar de uma vez por todas e quando sair definitivamente o decreto dominical e vierem as restrições que não vão ser aliviadas, mas que só aumentarão mais e mais até não podermos comprar e nem vender, então, se não tivermos anteriormente fugido para a presença do Senhor, a fim de recebermos dele uma nova vida espiritual e um caráter aperfeiçoado semelhante ao caráter do Senhor Jesus Cristo, nós vamos acabar sendo massacrados espiritualmente, semelhante a como os judeus foram massacrados no ano 70 depois de Cristo. E diz o Espírito de Profecia, os que deixam de crescer na graça, não se esforçando por atingir o mais alto padrão de perfeição divina, serão vencidos. Esse texto está lá no e-book do livro Testemunhos, volume 5, página 104. Irmãos, eu sempre tenho apelado para que nós não venhamos a confundir perfeccionismo com perfeição de caráter. E a Bíblia e também o Espírito de Profecia constantemente estão nos dirigindo no caminho do aperfeiçoamento de caráter, porque se não obtermos da parte de Deus, é claro, uma santificação e uma purificação muito maior do que a que agora nós temos, nós não poderemos receber o selo de Deus e seremos vencidos quando vier a grande crise, meus amigos. Portanto, preparem-se, 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 porque nós temos muito a fazer no tocante à santificação, mas nós temos pouco tempo. Bom, nós vamos ficando por aqui, mas antes eu quero fazer uma breve oração com vocês. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, obrigado porque na sua misericórdia o Senhor não apenas nos motiva, mas também nos corrige e nos repreende. E Senhor, nós te suplicamos que derrame o Espírito Santo em nossos corações e nos dê força de vontade para nesse momento buscarmos a tua face como nunca antes fizemos. Isso nós te pedimos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, meus amigos, um grande abraço a todos vocês. Fiquem sob a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo e até a próxima.